Olá pessoal, eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos agora falar sobre como produzir uma crônica narrativa. Nas aulas anteriores nós vimos o que era uma crônica, né? O que era uma crônica narrativa, o que é um texto narrativo. Então nós já estamos assim bastante repertoriados sobre esse assunto. Então agora nós vamos partir de produção, né? Vamos fazer uma recapitulação, lógico, e seguimos para como produzir ali, o que nós devemos utilizar para produzir uma crônica narrativa. Vamos lá. Então nós temos aqui um exemplo de uma crônica. O exercício da crônica de Vinícius de Moraes. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada, como faz um cronista. Não a prosa de um ficcionista, na qual este é levado meio a tapas pelos personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha através da janela e busca funda em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera em que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e efeitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração, ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Tá? Vinícius de Moraes, para viver um grande amor. Então, essa é uma crônica do Vinícius de Moraes, e ele está falando ali do ato de escrever uma crônica. Tá? Veja que o título, o exercício da crônica, trata sobre o ato de produzir a própria crônica. Vejamos que o autor tece considerações sobre os assuntos que ele pode usar para escrever a crônica. Busca funda em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino, ou da véspera em que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. E ele segue escrevendo sobre o ato de escrever a crônica, ou seja, esse texto trata da função metalinguística. Ele usa a crônica para escrever sobre as dificuldades de se encontrar um assunto para escrever a própria crônica. Então aqui essa crônica vai tratando sobre isso, sobre essa dificuldade que o autor tem de achar um assunto ali do cotidiano para produzir uma crônica. Isso aí todos nós passamos ao produzir um texto, né? Quando a gente vai produzir a crônica, nesse caso, nós temos que observar um fato do dia a dia. Ele pode procurar uma notícia de jornal, né? Algo que aconteceu no time que você gosta, algo que aconteceu com seu vizinho aí na sua casa, e aquilo ali ele vai, né, mastigando, pensando, criando para produzir seu texto. Então essa crônica vem tratar sobre isso, sobre essa dificuldade que ele tem para achar um assunto para produzir essa crônica. Tá? Então a crônica narrativa tem por base uma história, às vezes constituída só de diálogos, que pode ser narrada na primeira quanto na terceira pessoa do singular. Por essas características, a crônica narrativa se aproxima do conto, por vezes é até confundida com um conto. Tá? É uma crônica comprometida com fatos do cotidiano, isto é, fatos banais, comuns. Então não é nada tão rebuscado, não é nada tão como um romance, como sei lá, um filme, uma novela. Não tem a ver com isso. Tem a ver com algo do dia a dia comum que você vai lá e busca e produz. O seu narrador pode estar na primeira ou na terceira pessoa do singular. Lembrando que os pronomes pessoais, né, eu, tu, ele, nós, vós, eles, esses são as vozes que você, no caso, o eu ou o ele são as vozes que você vai empregar no seu texto. Você pode estar falando, o narrador pode estar falando em primeira pessoa, eu, ou em terceira pessoa, ele. Tá?
é o foco que você vai dar para a narrativa. Que na imagem nós temos uma sequência, né, uma historinha sendo contada ali. Então isso aí já serve como base para se produzir uma história, né, uma crônica. Vamos lá. Então, como produzir uma crônica narrativa? Para produzir uma crônica narrativa, primeiramente nós temos que considerar os principais elementos que compõem ela, tá? Essa narração. Nós temos aqui a ação ou o enredo, né? Ou seja, o que aconteceu, como se organiza. Tá? Então o enredo ali vai ser a sua história. Como essa história aconteceu? Como ela está sendo organizada? Nós temos ali também o tempo. Quando aconteceu? Então você vai pensar se você vai dar o tempo para agora, para o passado, para o futuro. Quando aconteceu essa história? O espaço. Onde aconteceu? Foi em casa? Foi na rua? Aonde foi que aconteceu essa história? Personagem. Quem pratica a história? É um rapaz? É uma moça? Ou é um personagem que ele não aparece ali inteiramente da história? Tá? E o foco narrativo ou o ponto de vista? No caso aqui, quando a gente fala em foco narrativa e ponto de vista, nós estamos falando do narrador. Tá? Quem conta e sob qual perspectiva é contada essa história? É a primeira pessoa, eu, ou é a terceira pessoa, ele? Neste caso, trata-se também de um narrador que é capaz de entrar na mente dos personagens, ou seja, ele possui onisciência. Ele sabe tudo, sabe o que os personagens fazem, sabe o que os personagens fizeram, ele sabe o pensamento de cada personagem. Lembra da onisciência, onipresença, onipotência? Né? Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O nosso narrador ele pode ser onisciente, saber de tudo o que acontece ali. Certo? Vamos lá. Além disso, devemos observar que os fatos eles são narrados em ordem cronológica, né? Seguindo ali o nosso cronômetro, o nosso relógio. E sua estrutura está dividida em uma introdução, um clímax e uma conclusão. É importante destacar que, diferente de outros textos narrativos longos, como a novela ou um romance, a crônica é um texto mais curto. A crônica narrativa é um texto mais curto. Nesse sentido, por ser uma história breve, ela geralmente possui poucos personagens e um espaço bem reduzido. Assim, depois de compreender todos os elementos que compõem a narrativa, devemos escolher o tema que vamos produzir, quais serão os personagens que vão fazer ali nossa ação, o tempo que ela vai acontecer e o espaço. Então, depois disso, de pensar, nós vamos escolher todos isso aí, o tema, personagem, tempo e espaço, para começar a produzir a história. Então, você pode produzir sua crônica narrativa obedecendo as seguintes etapas. Primeiro, você pode colocar seu tema. Né? Escolhe lá um assunto que você quer tratar, sobre gravidez na adolescência, sobre brigas de casais, sobre, não sei, algo que aconteceu aí que você achou importante. Depois escolhe o foco narrativo. Tá? Que ponto de vista, qual é o narrador que você vai contar? Observador, narrador personagem ou narrador onisciente? O tempo, qual vai ser o cenário que vão se dar esses fatos, em torno de que conflito vai gerar essa história. Tá? Então, e por último, vai revisar a sua crônica. Assim como qualquer texto, a crônica ela também merece uma revisão, uma edição que seja adequada. Leia e releia, corrija mais do que só os erros gramaticais, verifique a fluidez do seu texto, como ele está correndo ali andando, troque palavras se for necessário, remova trechos que não adicionem nada à qualificação da crônica. Se você está repetindo demais, você pode tirar, né? Pode trocar a palavra, pode usar outra com o mesmo sentido. Tá? Lembre-se também de conferir consigo mesmo se o texto que você escreveu é de fato uma crônica. Há personagens demais? A história está muito longa? O estilo está errado? Reflita sobre essas questões. Há algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo para avaliar a sua crônica. O meu texto está curto? A leitura do meu texto é leve? A linguagem é simples? É universal? O meu texto contém elementos narrativos básicos? Ele inclui minha visão pessoal sobre o tema?
O meu texto promove uma reflexão ou vai divertir os leitores? Se você responder sim para essas perguntas, então parabéns, você escreveu uma crônica. Se não, pode ser que você tenha escrito um texto excelente para outro gênero, um texto que merece ser publicado e exaltado, mas ainda é preciso praticar mais a escrita da crônica propriamente dita. Então você observa essas questões, tá? Revisa aí esse vídeo na hora de produzir seu texto, volta para os tópicos para você ter segurança de que está sim construindo a sua crônica. Então nós temos aqui um exemplo, a dúvida de Juliano Martins. Enquanto o avião perdia altitude, o cenário era de pânico absoluto. Ele ouvia gritos e preces ao seu redor. Alguns tentavam ligar o celular desesperadamente, provavelmente uma tentativa de enviar a última mensagem para familiares e amigos. Eu te amo, adeus, eu não deveria ter dito aquilo. Todas aquelas frases que passam pela cabeça quando se sabe que serão as últimas. Da mesma forma, ele estava angustiado. A mesma angústia que o acompanhara desde o momento em que pegara o metrô, 3 horas atrás rumo ao aeroporto. Antes que o avião se partisse em milhares de pedaços, sua angústia se resumia em uma única e persistente pergunta. Será que eu desliguei o ferro de passar? Então nós temos aqui uma história, uma crônica, que fala sobre um avião em queda. Observe que não tem aí um personagem presente ali, ele existe dentro da história, existem outros personagens, tá? Mas eles não estão ali marcados, a não ser na última frase que nós temos a fala desse personagem. Será que eu desliguei o ferro de passar? Certo? Mas aí, qual é o foco narrativo dessa crônica? Que tipo de narrador está aí dentro da história? É um narrador personagem? É um narrador observador? É um narrador onisciente? Nós podemos observar aqui que o narrador ele é o quê? Onisciente. Ele sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Ele viu a história desse rapaz aí angustiado com essa... se ele esqueceu ou não o ferro. Tá certo? Então é o narrador onisciente. Nós temos aqui um exercício. Tá? São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e investidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço, pelo hotel, perguntando: quantos são aqui? Pergunta triste, de resto, um homem dirá: aqui havia mulheres e crianças, agora infelizmente só há pulgas e ratos. E outro: amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus nomes se quiser, querendo levar todos, é favor. E outro: 2 cidadãos, e o outro dirá: 2 cidadãos, somos 2. Naturalmente o Senhor não a vê, mas ela está aqui. Está. A sua saudade jamais sairá do meu quarto e do meu peito. Rubem Braga, vai gostar de ler. Um fragmento acima, em que há referência a um fato sócio-histórico, o recenseamento, apresenta características marcantes do gênero crônica. Não. Que característica é essa? Expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando expressar ideia de uma coisa por meio da outra? Ou manter-se fiel aos acontecimentos retratados, retratando os personagens em um só tempo e um só espaço? Ou contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens psicologicamente e revelando-os pouco a pouco? Ou evocar de maneira satírica a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do cotidiano para manter a pessoa informada? Ou valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção de texto que recebe tratamento estético? Então, qual seria a resposta aí? Qual é a característica aqui da crônica? Seria a letra E. Como nós já sabemos, a crônica trata de temas do cotidiano. Tá? Então, é isso. Tá? Você veja esse vídeo, busque entender a estrutura da crônica, busque entender como produzir ela, tá? Revise seu texto, certo? Não esqueça de entrar na plataforma Eduque, porque lá tem outras atividades sobre isso, para que você
consiga produzir seu texto de forma leve, engraçada, a forma que você quer dar, utilizando um narrador personagem, um narrador onisciente, tá bom? Então é isso.